Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu aqui, Joyce Hasselman, em Brasília, estou na casa desta figura aqui. Se você não lembra desse rostinho, mas eu acho que você lembra, para você que não esteve em Marte nos últimos 6 meses, né? É o Miguel Najib. Ele é o idealizador, o pai do Escola Sem Partido, que é um projeto que hoje entre 10 brasileiros discutem, né? Muitos a favor, alguns contra. Eu espero que você, se é a favor, acompanhe até o final esse vídeo. E se é contra, no final, fique a favor, porque nosso Brasil merece. Olha, tudo bem, Miguel? Tudo bom, Joyce, e você? Tudo bem. A gente almoçou, batemos papo, conversamos, falamos sobre o Brasil. E o Brasil está num momento novo e num momento de renovação. Né? Parece redundância, mas não é não. Nós estamos num momento novo, mas ainda há muito para renovar. A esquerda conseguiu vencer até agora em algumas áreas. Foi um fracasso na política, um fracasso na economia, mas conseguiu ganhar muito espaço na cultura e na educação. O que reflete, lamentavelmente, nessa política que nós temos agora. Há uma luta por uma escola sem partido. Você começou, primeiro, quando esse processo e o que isso mudaria a médio e longo prazo, Miguel? Bom, o uso político e ideológico das escolas e das universidades já vem desde o final da década de 70. Ou seja, foi um longo processo de ocupação de espaços dentro da universidade e dentro das escolas brasileiras. Este esforço que nós estamos fazendo para combater essa ocupação, esse aparelhamento do sistema educacional, vem desde 2004, quando foi criado o Movimento Escola Sem Partido. Em 2014, nós elaboramos um anteprojeto de lei contra a doutrinação nas escolas. É um projeto muito simples e que foi inspirado no Código de Defesa do Consumidor. A ideia é colocar um cartaz na sala de aula informando aos estudantes que eles têm o direito de não ser doutrinados pelos seus professores. É simples, é uma ideia barata, execução tranquila, não há nenhum problema. E, obviamente, na medida em que o estudante seja informado do direito que ele tem de não ser doutrinado pelos seus professores, ele saberá se defender contra eventuais assédios ideológicos que sejam praticados por seus professores. E isso, obviamente, quebra as pernas de quem aparelhou o sistema educacional. Porque o estudante que é a vítima da doutrinação, ele estará alertado para esse problema. E saberá, obviamente, se defender contra essas práticas, que são práticas ilegais. Elas não se tornarão ilegais depois da nossa lei. Elas já são ilegais hoje, já são práticas inconstitucionais. O nosso projeto apenas explicita o caráter ilícito dessas práticas, mostrando tanto para os professores, e há muitos professores de boa fé que se deixam levar por esta onda. Então, mostrando tanto para os professores como para os estudantes e seus pais que estas são práticas ilícitas. Bom, gente, aí você pode estar pensando, mas imagina, né? Se alguém vier me doutrinar, eu vou responder na lata. A gente está falando de crianças e adolescentes, pessoas em formação, pessoas que não têm nem essa musculatura para rebater, e também tem aquela coisa do legalzão, né? Aquele que tem as ideias, né? Que combinam com o professor, são os legais, né? Aquele que está dentro do pensamento mais ortodoxo, opa, esse é muito quadradão, não tem senso crítico, e aí a criatura sai de lá com um senso crítico às avessas, sem saber português e matemática, que é o que a gente vê, lamentavelmente, em boa parte das nossas escolas, né? Não, exatamente isso. Sem falar na distorção do sentido da palavra crítico. Porque, na verdade, esses estudantes que são vítimas de doutrinação, eles só são críticos em relação a uma determinada perspectiva. Sim. Existe todo um universo da realidade, uma parte da realidade, que escapa completamente dessa criticidade dos estudantes. Então, no fundo, é uma tremenda de uma enganação. Essas crianças, esses jovens estão sendo usados como massa de manobra dos seus professores para servir aos interesses de um partido político. E é justamente este partido político, é o PT, que aparelhou a educação brasileira nos últimos 30 anos. E como eles conseguiram uma certa vitória, aliás, uma grande vitória nesse meio, mudar esse meio e tornar este meio um meio crítico de verdade, e não crítico, né, como aquele cavalinho, né, que só vai para um lado, significa minar um projeto político-criminoso de poder e dar, de fato, o direito das pessoas escolherem no que pensarem, no que acreditarem. Bom, eu quero ser liberal, eu quero ser conservador, eu quero ser de esquerda, escolha, mas com liberdade.
sabendo o que cada coisa significa e podendo escolher por si só, e não porque alguém está lá atrás doutrinando e mandando você fazer e você está simplesmente sendo massa de manobra, né? Exatamente, esse é o objetivo do nosso projeto de lei. Não é substituir uma doutrinação de esquerda por uma doutrinação de direita. Liberdade. É liberdade e pluralismo. Uhum. O estudante precisa conhecer a realidade e, para isso, ele precisa ter acesso às diversas perspectivas. É isso que nosso projeto visa a assegurar ao estudante, que ele conheça os diversos aspectos, as diversas correntes, os diversos enfoques e perspectivas sobre as questões que são analisadas dentro da escola. O que me deixa triste nisso tudo é quando eu vejo alguns professores, junto com sindicatos e até gente da UNE, essa coisa toda, com mordaça, dizendo que escola sem partido é censura, que estão interferindo no direito do professor de falar o que ele pensa. Uma balela, né, Miguel? Completamente. Isso é um absurdo. Chamar o nosso projeto de lei da mordaça é um completo absurdo jurídico, em primeiro lugar. Porque supõe que o professor desfrute em sala de aula de liberdade de expressão, o que é um absurdo jurídico completo. Liberdade de expressão é o direito de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se o professor tivesse essa liberdade, Joyce, ele não teria que dar aula. Ele poderia falar o tempo todo sobre qualquer assunto, sobre futebol, sobre novela, sobre cinema. Então já é, desde logo, um absurdo a mera suposição de que um professor desfrute em sala de aula da liberdade de expressão. Por outro lado, a presença do estudante em sala de aula é obrigatória. Portanto, se o professor tiver o direito de obrigar o aluno a escutá-lo falar sobre qualquer assunto, a liberdade de consciência e de crença do estudante será letra morta. Quer dizer, é um completo absurdo, repito, um absurdo jurídico, supor que um professor desfrute de liberdade de expressão em sala de aula. O que a Constituição garante ao professor é a liberdade de ensinar, ou seja, a liberdade de transmitir aquele conteúdo da sua disciplina aos seus alunos. Aliás, o conteúdo da sua disciplina sequer é o professor que escolhe. Os currículos são postos para o professor e ele é obrigado a transmitir esses conteúdos. Então, evidentemente que ocorre que muitos professores estão acostumadíssimos a dizer em sala de aula tudo o que eles querem, sem respeitar a dignidade dos seus alunos, sem respeitar a individualidade dos seus alunos, tentando transformar os seus alunos em réplicas ideológicas de si mesmos. É isso que, infelizmente, muitos professores, justamente esses professores que estão contrários ao nosso projeto de lei. Bom, tem uma consulta pública, né, uma enquete, eu já contei para você aqui no meu canal. Está lá no Senado, é importante demais que você participe. Também tem uma outra enquete sendo feita, que eu também já contei para vocês. Mas, primeiro, qual é a importância das pessoas participarem e darem a sua opinião nessa enquete aí do Senado? É fundamental que o povo brasileiro, que as pessoas de bem, que reconhecem a necessidade de nós termos um sistema educacional tanto quanto possível isento e apartidário, é fundamental que elas se manifestem nessa enquete e em todas as ocasiões que elas tiverem para isso. Porque os nossos adversários, os adversários da educação, os inimigos da família, estão mobilizados. Eles declararam guerra ao projeto Escola Sem Partido. Então, ou a sociedade, ou as famílias e os estudantes, os amantes da liberdade, se manifestam e defendem os direitos que a Constituição já lhes garante, ou então o nosso país será definitivamente sepultado, a educação será sepultada pelos inimigos da inteligência e pelos inimigos das famílias. Gente, essas pessoas estão extremamente mobilizadas e nós precisamos também nos organizar. Gente, é assim, político é um bicho que tem medo. Tá? Político não é um bicho corajoso, não é um cidadão corajoso, não é aquele que vai pra frente da câmera e diz assim, olha aqui, a não ser quando ele tá lá na tribuna fazendo muitas vezes um showzinho, né, pra aparecer pra o seu curral eleitoral ali. Eu tô falando de uma maioria, claro que há exceções. Por que eu tô dizendo isso? Se você não se mobilizar, se você não disser, eu sou a favor de uma escola sem partido, eu sou contra a doutrinação, esses sindicatozinhos, sustentados com o nosso dinheiro e que foram irrigados durante muito tempo com essa turma de esquerda, vão fazer o seu barulho e vão fazer os políticos no Congresso ficarem mais macios e cederem às pressões de lá. Então nós precisamos pressionar aqui e mostrar que a vontade da nação é maior do que a vontade de uma categoria, de um sindicato, de um partido. É preciso que a gente pressione aqui e que essa pressão seja muito maior que aquela pressão barulhenta do outro lado, que é a pressão dos sindicatos. Lembre-se, político só tem medo do povo, é do povo. E pra gente fechar, Miguel, teve aí uma confusão em relação a essa enquete, né? Parece que agora tá funcionando direitinho, mas o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha, porque suspeita de fraude, daí a enquete sumiu, daí voltou,
Como é que foi isso? Deu para desconfiar no começo, não deu? Não, com certeza. A credibilidade dessa enquete é relativa. Nós precisamos estar atentos a isso. Mas o resultado até agora é extremamente positivo para nós. Depois da polêmica, né, também. Sem dúvida. Assim, foi incrível, né? Você via lá o número contra e o número a favor, né, da escola sem partido. O número a favor cresceu, daqui a pouco estagnou. E o número contra começou a crescer. Aí as pessoas estavam me contando, né, pelas minhas redes sociais, que conseguiam, numa fraudezinha simples lá, votar 10, 15 vezes a mesma pessoa. Aí, de repente, puf, sumiu a enquete. Parece que agora eles ajustaram os botõezinhos que faltavam ali dentro do sistema, do software para essa enquete. Não, pois é, como eu disse, a credibilidade é relativa, mas o fato é que ela demonstra um enorme interesse social por essa discussão. E isto é muito importante para que o Congresso Nacional entenda a importância que este assunto tem para a sociedade brasileira. Então, não haverá espaço para manipulação, não haverá espaço para tergiversações se nós não permitirmos. Nós devemos estar atentos, presentes, manifestar a nossa opinião para que fique claro que o país deseja uma escola sem partido. Nós não queremos o sistema de ensino sendo usado para favorecer ou prejudicar uma determinada corrente política, ideológica, religiosa, não interessa. O Estado brasileiro deve ser neutro em relação a todas essas escolhas. Não pode favorecer nem prejudicar nenhuma delas. É isso aí, gente. Escola sem partido. Deixe as nossas crianças aprenderem em paz. Larga do pé da nossa criança. Bando de esquerdopatas. A gente quer dar liberdade de pensamento. Isso é importante demais. Pai e mãe, fique de olhos bem abertos, né, no conteúdo que está sendo passado para os seus filhos. Você pode exigir uma educação sem partido na escola do seu filho. E meus filhos, minhas regras. Isso é o que importa para as famílias. Nós não queremos impor modelos de comportamento, padrões de comportamento moral, nada disso. As famílias é que decidem o que é melhor para os seus filhos. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigada, Miguel. Vamos lá, né? Vamos lá. Estamos juntos nessa. Valeu. Tchau, gente.